Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Jardim de Pandora, Raquel Fayad. Curadoria, Andrés Hernandes. Pinacoteca, Fórum das Artes Botucatu, São Paulo. Detalhe de desenho sendo feito em uma parede branca. O desenho é feito com carvão e é composto por mulheres em movimento. As formas são curvilíneas. A seguir, Raquel Fayad, artista visual sentada em um cubo diante de parede branca. Ela é branca, de meia idade, de cabelo castanho claro ondulado e está com macacão de faixas verticais coloridas. Em todos os meus projetos sempre tem algo inusitado, inesperado. Um exemplo é a exposição que está acontecendo no Jardim de Pandora, que veio com o recorte curatorial do Andrés Hernandes, e era para ocupar esse espaço maravilhoso, que é um cubo branco, e de repente olhei para essa parede incrível e falei, gostaria muito de trazer um desenho das mulheres enraizadas. Imagem acelerada dela fazendo o desenho. Quantas serão? Como elas ocuparão o espaço? Eu ainda não sei. É sempre um frio na barriga, sempre uma expectativa, porque o que for desenhado vai ficar para a exposição. É uma exposição que parte de uma cigarrinha que diz, é um jardim de Pandora. Quando eu encontro essa cigarra, ela está num processo de sair dessa casca, ela está mudando o momento da vida dela. Ritual de Passagem 2022, performance instalativa. Um impacto muito forte na minha vida, porque eu estou no processo de menopausa, eu estou lendo Simone de Beauvoir, que está falando do segundo sexo, e eu falo, agora eu sou uma mulher artista que já foi mãe, como é que fica a minha vida? Que casca que eu estou trocando? Para que lugar eu vou? Esse processo de olhar para a minha natureza interna, para olhar tanto as minhas raízes que me seguram na terra, que me colocam no lugar onde estou, ao mesmo tempo que eu tenho toda essa casca, que é a proteção que eu trago para a minha vida, começam a entrar num processo de pesquisa. A Trôpega Eternidade dos Rastros 2022. Eu encontro tantos outros insetos que trocam as cascas. Quanto mais eu pesquiso os insetos, mais eu me apaixono pelo jardim. O que é um jardim? Andrés Hernandes, curador. O Jardim de Raquel é uma metamorfose, porque vem de uma questão metafórica, que nos toca do ponto de vista de uma metáfora de jardim, ou de Pandora, ou Pandora no jardim. Esses desdobramentos conceituais e espaciais que ela construi a partir dos embates que ela tem como artista. Raquel. E fica uma esperança, assim como Pandora, de que sempre eu vou encontrar algo a mais. Aquela esperança que muitas vezes faz a gente ter expectativas, mas ao mesmo tempo faz com que a gente não olhe para aquele momento que a gente está vivendo. Eu fico nesse contraste. Essas raízes que me seguram na terra, que são internas, e essa casca que me protege, e o que está dentro dela. Então eu mergulho nesse jardim. Eu levo a cigarra para a pintura. Eu tenho então a gerações 2. Eu já estava começando a desenhar a gerações 1, onde tem 7 mulheres com as suas raízes, num transgeracional, mãe para filha são as avós. E como é que essas mulheres, todas elas, passaram por todas essas mudanças na vida? É um trabalho autobiográfico. Eu não posso falar melhor de um assunto que não seja eu mesma. Como é que eu posso falar para essas mulheres dessa busca, desse mergulho interno, nessa natureza que está sempre em transformação? Os quadros das duas gerações. São gerações 2, onde eu olho para o passado, para o futuro e para esse presente que está sempre à espreita, cuidando dessa transformação. Como a gente entra nesse jardim, muitas vezes ensolarado, muitas vezes na escuridão, sem enxergar nada, não entende, nem imagina que o universo existe por detrás desses troncos. E eu trago essas várias camadas, essas várias cascas sobrepostas que não foram esculpidas por mim. Eu encontro essas lascas numa demolição de um prédio e elas têm ali todo o histórico do cupim. Vários cupins, vários insetos que deixaram esse desenho. Essas lascas, então, ganham um corpo de memória no meu trabalho. Quantas cascas a gente troca? Quantos caminhos a gente faz? Quantas esculturas sociais ou na vida a gente constrói? O que é que fica? O lugar de habitar, ele está sempre em transformação. Eu preciso soltar as lascas e cada vez que eu monto, eu preciso colocar as cascas novamente.
A cada vez que eu coloco as cascas no trabalho, elas são colocadas quase nos mesmos lugares. Tem um movimento diferente, tem um diálogo, tem um contraste, tem uma sobreposição. Os quadros das cascas. Cada momento que a gente vive. Eu comecei a criar formas de criaturas inusitadas, as criaturas que estão no meu imaginário. Por mais que elas não tenham olho, não tenham perninhas, não tenham boca, anteninhas, elas têm vida para mim. E eu sentia como se elas estivessem conversando comigo. Eu sentia a personalidade de cada uma delas. Eu precisei compor uma música para cada uma. Então cada uma tem uma trilha conforme a personalidade de cada uma delas. Mas de repente um inseto pousou num objeto desse. E eu olhei, nossa, é como a gente como artista, né? A gente está no cantinho produzindo e você imagina que a sua vida vai criar um corpo, vai ter uma produção muito grande, como é que você vai enxergar o mundo, como é que você vai ser visto como artista. Então, como eu poderia fazer com que esse inseto pequenininho e essa forma gigante conseguissem achar um equilíbrio para ser uma coisa só? Desenhos de insetos e formas em tamanhos proporcionais. A partir de desenhos, um vídeo chamado Metaformas, onde essas formas se encontram. Quantos de nós conseguimos encontrar esse equilíbrio? Esse inseto eu acabei postando e alguns amigos meus viram e me perguntaram, porque sempre parte disso, eu comento muito sempre o que eu estou fazendo com as pessoas, com os amigos, e eles acharam interessante e começaram a me mandar insetos. Então eu fui unindo esses insetos que eu recebia com as formas que eu achava que tinha um diálogo super interessante, e hoje cada trabalho recebe o nome da pessoa que me enviou o inseto. É uma maneira também de trazer as pessoas para esse jardim, né? Quanto mais esse jardim for habitado, mais a gente aprende com o nosso interno, com a nossa natureza e com todos os insetos e animais e flores. Mas nem sempre é muito fácil olhar para dentro dessa floresta. Adentramos a floresta por frestas. Ela muitas vezes tem camadas, muitas vezes nos cegam, dificultam essa visão. Então eu trago frestas. Uma constante no meu trabalho é eu desfazer, eu destruir, quase destruir, trabalhos antigos que não falam mais. Mas eu não consigo desapegar, é como se eles precisassem também trocar de casca, trocar de forma. Então a série Frestas fala disso, dessas camadas anteriores, de outros trabalhos, como é que a gente lida também sempre com essa questão, né? Passado, presente e futuro. Como é que a gente encontra o equilíbrio dessa natureza? Animação 2020. Tem o Jardim de Pandora e que foi super interessante, porque ao mesmo tempo que essas pinturas têm cores vibrantes e formas que vão na opacidade ficando meio assustadoras, assustadoramente coloridas, tem um som de passarinhos que é muito suave, muito seguro, muito lúdico, muito sonhador. Então é um contraste também na edição do vídeo. Transversos 2020, Raquel toca teclado. Eu penso pintando e desenhando, mas eu sempre preciso tocar, compor alguma composição espontânea. Eu preciso dançar. Ela dança. Me expressar, né, com o corpo. E aí eu volto para a pintura e eu volto para o desenho. E esses processos sempre vão pedindo outras mídias, outros formatos. Então surgem os vídeos. Ela pinta e dança. Então, como esse processo é sempre uma camada em cima de outra camada, e qual o resultado que a gente retira disso? Qual é a essência? O que fica? A exposição Jardim de Pandora, com os quadros pendurados nas paredes brancas. Os quadros são coloridos com as formas, insetos e mulheres. A parede com o desenho das mulheres enraizadas. As mulheres estão em movimento como se dançassem com os braços alongados, como longas raízes. O desenho é curvilíneo e conectado. As mulheres se conectam nos movimentos. Elas estão de frente, de perfil e de costas, sem rosto definido. A tela escurece. Créditos em letras brancas sobre fundo preto. Créditos selecionados. Artista visual, Raquel Fayad. Curadoria,
Andrés Hernandes. Produção executiva, Raquel Fayad. Roteiro, Mônica Ogaia. Raquel Fayad. Direção, Mônica Ogaia. Direção de produção, Fran Moro. Direção de fotografia, Vitor Hugo Martins. Direção de arte, Laura Iori. Som, Mal Oliveira. Trilha original, Raquel Fayad. Colorização, Vitor Hugo Martins. Edição, Mal Oliveira. Audiodescrição, CPL Soluções em Acessibilidade. PROAC Editais. Hashtag Cultura em Casa. Amigos da Arte. Subsolo Laboratórios de Arte. Prefeitura de Botucatu. Canon Filmes. DIN.27 Filmes. São Paulo, Governo do Estado.